Bom, olá pessoal, meu nome é Leonardo Moreira, eu sou professor de História, tenho graduação pela Universidade Estadual de Goiás e hoje a gente vai falar sobre a história de Goiás, trazendo mais sobre o período da formação econômica do estado de Goiás. Salientar que desde 2004 o estado de Goiás ele requer aos concursos públicos feitos pelo governo do estado de Goiás que esses concursos públicos tenham questões relativas à história de Goiás, à geografia de Goiás, à cultura de Goiás. Então é de extrema importância para você que vai prestar o seu concurso público no estado de Goiás ter em mente fatos importantes sobre a história de Goiás que relativamente vão ser cobrados na sua prova do seu concurso público que você vai fazer aqui no estado de Goiás. Hoje a gente vai tratar sobre a formação econômica do estado de Goiás. A mineração é o principal, né, start da economia do estado de Goiás no século XVIII. A agropecuária ela vai vir nos séculos XIX e XX. A estrada de ferro é a modernização da economia goiana. Também temos as transformações econômicas com a construção de Goiânia, industrialização, infraestrutura e o planejamento. Então, meu amigo estudante, então para você concurseiro, para você entender rapidamente já ter aí na sua mente. O start da economia do estado de Goiás está na mineração. Os bandeirantes vão chegar aqui, vão encontrar ouro e o contexto histórico, todo o contexto histórico do século XVIII destinava-se a Goiás o papel da região exportadora de minério e de ouro. A agricultura e a pecuária não eram prioridade. Professor, então não tinha agricultura e pecuária? Não, é que o start, ou seja, a forma econômica do Estado naquele momento, a pulsante do Estado, estava na mineração. Havia agricultura, havia pecuária? Havia, mas era mais para a subsistência daqueles que aqui estavam para trabalhar na mineração. Não tinha nenhuma grande força econômica baseada no que se diz respeito ao conceito de força econômica do contexto histórico do estado de Goiás. Então, o primeiro start que a gente vai ter é a exploração de ouro. Se cair qualquer tipo de pergunta na sua prova em relação à economia do estado de Goiás, lembre-se, a economia do estado de Goiás, ela dá o seu start, ela se inicia através da exploração do ouro. Hoje é diferente, né? Então, para você que não é do estado de Goiás, para você ainda ficar mais atento, porque hoje o estado é um estado muito pulsante, muito forte na agricultura e na pecuária e também na agroindústria. Então o estado hoje sim, o estado de Goiás é um estado pulsante na agricultura, na pecuária, na agroindústria, mas isso só vai acontecer ali na década de 70 com o governo Geisel, né? o governo nacional do governo Geisel. Mas a gente vai ficar principalmente nesse conceito aqui, nesse start da mineração. Então a exploração de ouro é o start que a gente vai ter aqui no estado de Goiás, com toda a força de trabalho deveria ser destinada então à mineração. A única atividade valorizada e compensatória que vai atrair para Goiás vários trabalhadores das regiões mais distantes do país. Goiás vai ter então esse aspecto de atração dessas pessoas para trabalharem na mineração aqui no estado de Goiás. Bom, os territórios da mineração deveriam dedicar-se quase exclusivamente à produção de ouro, não desviando os esforços da produção de outros bens das demais capitanias. Então o estado de Goiás ele vai ter a sua força concentrada então somente na exploração do ouro aqui no estado de Goiás. Lembrando que além dessa vazão de ouro produzido aqui na capitania, vários outros fatores impediram a estruturação de uma economia mais dinâmica aqui em Goiás. Primeiro, o rápido esgotamento das minas. Os bandeirantes vão chegar, vão encontrar o ouro, vão montar todo um sistema então para atrair
pessoas para trabalhar e, é claro, também consumar a exploração desse ouro. Porém, contudo, entretanto, é importante ressaltar que esse tipo de mineração naquela época era uma mineração muito rudimentar. Então o ouro ele vai ter uma escassez muito rápida, né? Ou seja, ele vai acabar muito rápido a mineração aqui no estado de Goiás por essa rudimentação, diferentemente de outras minas, como é o caso do estado de Minas Gerais, que vai ter uma propulsão maior de ouro, né? Ela vai ter aí um número maior de ouro para ser extraído com maior facilidade e usando técnicas rudimentares. E o estado de Goiás não. As minas aqui achadas, esse ouro vai acabar e então vai ter uma grande dificuldade nas técnicas rudimentares desta mineração, e aí o que vai trazer problemas para a extração desse ouro. Essa situação subjugava sobremaneira os colonos, né, que exploravam o ouro, mas não ficavam com o minério. É importante salientar, além de um rígido controle que a gente vai ter nacionalmente do governo português sobre os mineradores, impedia que ele desenvolvesse um comércio mais lucrativo. Então não vai ser tão lucrativo ter a exploração de ouro. Por que, professor, não vai ser tão lucrativo? Porque a gente vai ter Portugal em cima cobrando esses impostos, em cima querendo ter esses impostos para ele. A gente vai ter um alto custo, se tratando aqui do estado de Goiás, um alto custo para a gente explorar esse ouro. Por quê, professor? Claro, porque quanto mais dificuldade você tem, né, com técnicas rudimentares daquela época, mais você vai gastar com mão de obra, entre outros afazeres que você vai ter. Então a exploração ela vai ficar um pouco complexa, complicada e cara. E para fugir desse controle metropolitano, o contrabando ele vai ser utilizado em larga escala. Os impostos como o quinto e a captação, ele não eram aceitos pelos mineradores, que buscavam por todos os meios burlar a vigilância oficial. Até membros do clero, então, inclusive, participavam do contrabando e nada conseguiu conter essa ação ilegal dos mineradores. Então a corrupção, assim vamos dizer, né, ela já estava implementada, está implementada no Brasil já de um contexto muito grande. O quinto, o que era o quinto? O quinto era uma parte que era cobrada de Portugal do ouro. Então você tinha ali uma barra de ouro e um quinto dessa parte do ouro era destinada a Portugal. Por isso, alguns historiadores dão o contexto do ditado popular, o quinto dos infernos, né? Então, alguns historiadores dão essa conotação que esse contexto ele veio através do quinto, né? O quinto dos infernos, né? Que era cobrado. Então, tentar se criar formas de então burlar o sistema. Por quê? Porque era um sistema caro para se produzir e ainda tinha o Estado em cima querendo a sua parte por parte dos impostos. A Real Fazenda ela se preocupava com a contribuição. E, logicamente, a Real Fazenda é como a Receita Federal hoje, tá? Os impostos eles eram arrecadados através de cobrança do quinto. E para ter uma aprimoração, vamos dizer assim, evitar a sonegação, dado importante, em 1720 foram instituídas as casas de fundição e juntamente com uma lei que proibia a circulação de ouro em pó, além da delação premiada. Essa medida gerou descontentamento entre os mineradores que se rebelaram lá em Vila Rica, em Minas Gerais, sobre a liderança lá do Felipe dos Santos. Então, meu caro concurseiro, a gente vai ter então, para você ter um contexto geral do estado de Goiás. O estado de Goiás ele tem então, vamos lá, né, para a gente voltar rapidamente para você pegar, para você se sair bem nas suas questões relativas aqui à história de Goiás, questões que são obrigatórias desde 2004 e que é importante você entender e compreender, né, sem muitas amarras. O estado de Goiás ele tem o start aonde? Economicamente falando, na mineração de ouro. Tem agricultura, tem pecuária? Tem, mas ela não é aí uma força econômica do estado naquele momento. Ela é mais para subsistência, ali, aqui,
para talvez um pequeno comércio, mas ela não é uma forma pulsante econômica do estado de Goiás. A mineração sim. Porém, contudo, entretanto, o que vai acontecer? A gente vai ter então a diminuição, né? Ou seja, a baixa dessa produção de minério, porque as formas para extrair esse minério eram rudimentares e isso vai fazer com que tenhamos dificuldades. E a gente vai ter também o imposto, a gente vai ter Portugal em cima, a gente vai ter a Real Fazenda, que hoje a gente pode dar como também a Receita Federal, que vai tentar criar aí, né, artifícios para tentar cobrar esses impostos de qualquer maneira. Vão se proibir também a circulação de ouro em pó. Por que o ouro em pó? Porque o ouro em pó começaram aí a esconder os ouros em pós em santos de barro e aí isso vai sendo descoberto e o Estado começa a criar aí barreiras para que diminua ou que haja aí diminua essa corrupção e também aumente a contribuição em torno do ouro. Bom, eu já falei, mas nada nos impede de refrisar que o quinto nada mais era do que um imposto cobrado pela coroa portuguesa, e esse imposto é o quê? 20%. Ou seja, um quinto de todo o ouro que era encontrado na colônia, você tinha que repassar. E aí está aí, volto a dizer, o quinto dos infernos, né? Este imposto era cobrado nas casas de fundição, a gente tinha as casas de fundição que fundiam este ouro, e para onde todo o ouro era extraído deveria ser levado, derretido, colocado em fornas denominadas quinteiros, e ali então era feita a extração desse ouro. No fundo da forna, daquela forma, ela havia uma espécie de brasão real que ficava impresso na barrinha de ouro, e depois dela logicamente ali solidificada, né, o ouro quintado era devolvido e depois descontada a parte devida à Real Fazenda. Nas Minas de Goiás virou ao longo do tempo o seu sistema de cobrança, né? O principal sistema de cobrança aqui no estado de Goiás por parte da Real Fazenda era o quinto. Bom, entre 1726 e 1736, o quinto era cobrado na casa de fundição, correto? Pois é, instalada lá em São Paulo, o que facilitava a prática de sonegação e reduzia os ganhos da fazenda real, e era quase impossível fiscalizar devido às grandes distâncias, né? Imagina você, lá em São Paulo, tentar fiscalizar algo que acontecia aqui no estado de Goiás, era muito complicado, era muito difícil de acontecer. E para combater essa sonegação, partindo daquela ideia que era mais difícil o minerador esconder o escravo, que o ouro extraído de 1736 até 1751 partiu-se para um sistema de captação diferente. Neste era a quantidade de escravos matriculados que determinava o quanto o mineiro iria pagar em ouro para a coroa, entendeu? Então, quanto mais escravo você tinha, né, mais mineração você fazia, ou seja, então a coroa entendia que mais recursos você tinha, mais minério você conseguiria. Então, quanto mais escravos você tinha, mais imposto você pagava. Então já não tinha mais aquele sistema, muda o sistema, né? O sistema, para você ter aí uma facilidade, o sistema quase que se assemelha ao hoje, né? A Receita ela impõe algumas formas, aquilo não vai dando certo, ela vai mudando a forma de cobrança. A Real Fazenda, da coroa portuguesa, viu que não estava dando muito certo a distância, a fácil forma então de ter a corrupção, de não pagar esses impostos, ela criou então. Então, se você tem, é lógico e simples, você tem muitos escravos, você então, isso do minerador, se você tem muitos escravos, você minera mais. Se você minera mais, você encontra mais ouro. Então, você minerando mais ouro, você tem que contribuir mais. Só que isso em um raciocínio, né, lógico. Mas na prática, a gente observa que o estado de Goiás, mesmo você tendo mais, você minerando mais, não era a garantia que você iria encontrar mais ouros. Por quê? Por quê, professor? Porque os rudimentos, né, ou seja, a forma que você extraía aquele ouro ainda era muito rudimentar.
Então isso não traria para você ali a garantia de ter muitos escravos, que você ia minerar muito, que você ia encontrar muito ouro. Então era uma complicação que a real fazenda também se criava em torno dos mineradores, porque os mineradores viam aquilo ali também de forma um pouco injusta. Além do quinto e na capitania, outros impostos eram cobrados. Entradas, o que era a entrada, professor? Sobre a circulação de mercadoria. O dízimos, né, sobre a 10ª parte da produção agropecuária, passagens, que era sobre o trânsito de rios, ofícios, que era sobre a lotação de cargos públicos, né, naquela época, acisas, esse mês difícil, hein? Acisas sobre o comércio de escravos. Então isso é só para você ter um panorama de como funcionava todo aquele contexto da cobrança de impostos, mas é importante então que você se concentre, você que está fazendo aí o concurso público para o Estado de Goiás, que você se concentre nisso que a gente está falando, na trajetória do Estado de Goiás em cima do ouro, tá? Apesar então desses tributos, a crise de arrecadação, lógico, era constante, né? Principalmente após a década de 1770, com a decadência da mineração. Vão ter aí uma queda, lógico, você vai explorando, isso vai acabando. E você vai ter nas formas rudimentares, como eu estou falando, e a certo momento ela não consegue mais encontrar aquele ouro, né? Então você vai precisar agora de máquinas. Inclusive hoje aqui no estado de Goiás ainda temos, né, cidades que vivem da mineração, algumas que mineram ouro. Só que essas cidades hoje elas dotam de maquinário, né, de tecnologia muito grande, maquinários pesados, tecnologia muito forte para ela fazer essa mineração. Professor, então existe a mineração ainda no estado de Goiás em relação ao ouro? Sim, existe. Algumas cidades ainda têm essa mineração de ouro aqui no estado de Goiás, elas fazem essa mineração ainda, porém, contudo, entretanto, para você ter uma noção, essa mineração ela é feita com tecnologia de ponta, ela é feita também com máquinas pesadas. Inclusive, se você tem alguma curiosidade, você pode pesquisar. Há algum tempo o pessoal do Globo Repórter, né, da TV Globo, fez uma reportagem falando dessas cidades aqui no estado de Goiás que tem essas tecnologias de ponta, essas máquinas de pontas para fazer então essa mineração. Isso aí daqui a pouco a gente vai tratar, tá? Então, o último grande achado minério em Goiás, então, deu-se na cidade de Anicuns, em 1809, no sul da, então, capitania, tá bom? Bom, a exploração de ouro em Goiás, ela durou pouco tempo, então você tem que ter isso em mente. Durou muito tempo, professor? Não. Caiu lá na prova, o estado de Goiás perdurou há muito tempo com a mineração. Tá errado. O estado de Goiás ele durou pouco tempo na extração ou na exploração de ouro. Já na década de 1770, no século XVIII, a decadência já era visível aqui no estado. Bom?